Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que você está? Você está bem? Acredito que sim. Mas caso não esteja, continue em oração, continue firme, porque eu sei que você, mulher, você, homem, está passando por essa tribulação, porque além de você ter que aprender algo, a vitória, quando vier, vai vir de uma forma gigantesca, sobrenatural. Não desista. Não vá atrás deste ou desta que fale para você para fazer pelo meio mais fácil. Você é racional, você sabe pensar. Se realmente não tem outro caminho, o que fazer? Mas se você é paciente e sabe esperar, eu creio que você vai conseguir. Desde já, eu peço para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e fazer comentários aqui embaixo. Peço também que, desde já, esse vídeo ele vem para falar sobre comportamento, sobre quem somos. Não estou te julgando, nem me julgando. Eu estou fazendo você raciocinar quem você é, o porquê que as coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo dentro das religiões, principalmente dentro da igreja evangélica. Eu não sou evangélico, também não sou católico, muito menos eu mexo com bruxarias, com demônios ou qualquer entidade que você quer chamar de guia, ponto de luz ou sei lá o que. Tenho nojo da maçonaria, tenho nojo da Rosa Cruz, eu tenho nojo. Não pratico mal e eu não tenho prazer no mal. Guardo os mandamentos, Êxodo 20, versículo 3 ao 17. Por isso que eu peço a você, veja esse vídeo. Esse vídeo é só você escrever Rogério Buzi, com 2 E e I, ou Y, enfim, tanto faz. Ele é do Paraná. É só tu botar esse nome que aparece lá as pregações que ele faz. Conheço ele pessoalmente, ele, o Jair e tantos outros, e eu falo para você, não tenho nada a dizer contra eles, e mesmo se tivesse, guardaria para mim. Mas eu falo para você hoje, veja esse vídeo, comente, se olhe no espelho e entenda quem tu é. O meu nome é Oliveira e eu te peço, de novo, se inscreva no canal, compartilha e dê um like. Seja abençoado, seja abençoada, você e sua família, caso você ainda tenha família. Jesus esteja sobre todos os nossos irmãos e irmãs nesta manhã desse dia de sábado. Nós cantamos agora, dá-me a Bíblia, dela eu preciso, e certamente a Bíblia é o alimento que todos nós necessitamos diariamente, assim como necessitamos do alimento normal. Mas nesta manhã nós gostaríamos de repartir com os irmãos algumas coisas que Jesus falou, e se tivéssemos que dar um título a esse sermão, certamente seria: ai sobre os pastores, ai sobre os líderes, ai sobre nós. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós precisamos aprender a dar valor a tudo que ela nos ensina, e a Bíblia tem consolo, tem repreensões, tem palavras de ânimo, ela tem de tudo, e nós temos que estar dispostos a receber tudo. Quando nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos aquilo que Deus quer que aprendamos, desde que de fato nós abramos os nossos ouvidos às lições que estão ali. E eu queria que os irmãos abrissem
a sua Bíblia no capítulo 23 do livro de Mateus. Vamos ler primeiramente o versículo 36 até o 38. 23, 36 até o 38. Embora este sermão tenha sido dado por Jesus para os fariseus, na verdade, aos fariseus, aos sacerdotes e aos doutores da lei, ele se aplica magistralmente para os dias de hoje, para cada um de nós que somos os expositores da palavra de Deus, porque se nós não formos os doutores da lei neste mundo, quem será? Se nós não formos pessoas que conhecem a lei, que podemos ensinar aos outros, quem o seriam? Mas, obviamente, cada um de nós então pode receber esta palavra de Deus como, na verdade, embora como repreensões, como ânimos, acima de tudo para que nós aprendamos uma lição nessa manhã. Eu realmente não acredito que cada um aqui esteja inserido nisto, mas a lição vem para nós, assim como Cristo falando à multidão, falou sobre os pastores. A lição principal é: não confieis vossa alma aos pastores, não confieis vossa alma aos sacerdotes, não confieis vossa alma aos ministros. Conheçam a Bíblia por vocês, estudem por vocês, porque quando o ministro, o pastor da sua igreja, seja ela onde for, lembre-se que ao falarmos aqui estamos atingindo pessoas de todas as igrejas, através dos vídeos, através de todo o material, e para cada um de nós, acima de tudo, não importa, não confie, a tua alma é preciosa demais para você confiá-la a um ser humano, seja ele líder, seja ele quem for. Não confie a Rogério, não confie a Bruno, não confie a Albari, não confie a Lúcio, não confie a ninguém. A tua alma tem que estar ancorada na palavra de Deus, e é isso que realmente tem valor. Versículo 36 então do capítulo 23 de Mateus diz: e por isso a aplicação para os dias de hoje: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Que geração é essa? A mesma geração que Jesus depois vai falar sobre o capítulo 24 de Mateus. Aquela geração que estaria viva ou que estaria vivendo nos tempos do fim. Esta geração é, sem a menor sombra de dúvida, a nossa. Esta é a nossa geração. E não precisamos nem ter dúvida. Mas como podemos aplicar? É só ler. É só ler o que está acontecendo, que antecede o capítulo profético de Mateus, capítulo 24, e nós vamos ver como de fato é assim. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, igreja. Aqui está falando para a igreja como instituições, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Aqui é para a igreja adventista, é para a congregação, é para a assembleia, é para todas as igrejas hoje instituídas que carregam o nome de Cristo, que se dizem a pátria celestial de Cristo, para todas as pessoas, como igrejas também, que em algum momento entendem que estão apenas ensinando a palavra de Deus, quando estão na verdade matando os profetas, apedrejando os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então, quando Jesus diz isso, ele está dizendo para essa nossa geração. Essa nossa geração iria presenciar tudo aquilo que ele vai falar um pouquinho antes, quando inicia o capítulo 23 do livro de Mateus. Vamos ler então agora a partir do início do capítulo, Mateus 26, versículo 1 em diante. 23 a partir do versículo 1 em diante. Mateus 23. Então falou Jesus a quem? A multidão e aos seus discípulos. Então aqui não fica ninguém fora. Jesus está falando a todos, todos os que conseguem em algum momento cantar o hino que cantamos. Dá-me a Bíblia, dela eu preciso. Então, para aqueles que acreditam na Bíblia, para aqueles que acreditam em Cristo, esta é uma mensagem a todos, multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés, e como estamos falando desta geração, nem vamos aplicar para o passado.
Não vamos nem falar sobre os fariseus, a não ser algum comentário muito breve do que se fazia lá para ver como o paralelismo acontece. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Eu me lembro que quando eu era católico eu ouvia muito, que o padre dizia muito isso, né? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Como se isso pudesse, em alguma maneira, né, colaborar com o Evangelho de Cristo. Na verdade, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus, os pastores, os líderes, os conhecedores, ou que se dizem conhecedores da Bíblia. Repito, de todas as igrejas, todos os pastores, eles se sentam na cadeira de Moisés. O que é o sentar-se na cadeira de Moisés? Colocando-se como líderes do povo, como pessoas que são chamadas para conduzir o povo através do deserto, este mundo que aí estamos, para uma região de paz, para a verdadeira Canaã celestial. Sentam-se ali. Observem então, diz Cristo, né, e pratiquem o que vos disserem. Claro, como? Se eles me dizem que o domingo é o dia de Deus, eu vou observar isso? Não. Observem. Primeiro, claro, eu observo o que me diz, se realmente está, o quê? Ancorado pela palavra, ótimo, porque aqui Jesus dizia para aqueles que realmente tinham a palavra, que eram os fariseus do passado, que era o povo judeu, mas mais do que o povo, os líderes do povo judeu, um povo a quem Cristo havia mostrado a sua palavra, a quem Deus havia confiado a sua sabedoria, os seus oráculos, e ele diz: observem, pois, e pratiquem o que disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então nós temos o grupo dos padres, o grupo dos pastores das igrejas gerais, pentecostais e evangélicas, que já não só não ensinam corretamente, mas nem praticam aquele pouco que ensinam. E temos um segundo grupo, que é um grupo que conhece a palavra de Deus, conhece a lei de Deus, mas é aquele grupo que se desvia para a direita. Repito, um grupo que se desvia para a esquerda. É aquele grupo que está completamente fora da realidade bíblica. Ensina o domingo, ensina que você deve confessar aos padres, ensina uma série de coisas que não são bíblicas. E mesmo assim, ensinando essas coisas, não fazem. E aí um outro grupo que é o que se desvia para a direita, ou seja, a Bíblia diz que você deve guardar o sábado. Então ele vem para você e diz, na verdade, no sábado você só pode dar 999 passos, não pode dar 1000. Ou seja, um grupo que se desvia, mas para a direita, vai além daquilo que está escrito, pede que você faça além daquilo que é pedido, ok? 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Aí entra toda essa classe que chega para você e diz, olha, você deve guardar a lei de Deus, como dissemos, mas vão muito além disso. São pessoas, inclusive, que nós vemos aí muitos casos de que colocam, inclusive, na própria questão do dízimo, na própria questão das ofertas, na própria questão de compra ainda, né, de lugares no céu, enfim, toda esta parafernália que está aí de venda de ingressos para o céu e colocando, inclusive, muitas vezes as coisas que em si não são ruins, mas que extrapolam, obviamente, fazendo com que a própria liberdade que Cristo dá a cada ser humano de servi-lo com um coração voluntário, fazendo tudo aquilo por amor, acaba fazendo por medo de se perder. Fardos pesadíssimos, como por exemplo o inferno. Se você não fizer as coisas direito, finalmente Deus, que é um tirano, vai jogar você dentro do fogo e você vai queimar por toda a eternidade. Quem é que pode suportar um fardo desse, irmãos? Onde isso pode ser bíblico? E por aí afora. São de fato, né? Hoje, se você buscar, só a Igreja Católica, que é a mãe, é a Babilônia, que vendeu todos esses fardos para as outras igrejas, que infelizmente, como filhas, têm assumido isso tudo, né? São mais de 1.500 dogmas, que se você for estudar todos, né, da forma como se ensina, você nem consegue cumpri-los, obviamente, não há nem como.
fardos pesados e difíceis de suportar. Sem falar da própria questão da religião. Coloca-se a justiça de Cristo como uma coisa a ser conquistada com chicotes, com lutas intensas de agonia, de alma, que não é assim. Jesus disse que é pesado o jugo dele ou leve? É leve, o meu jugo é leve. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos darei descanso. A religião de Cristo é uma religião leve, é uma religião que deve libertar o ser humano. E Cristo não vem e liberta você da escravidão do pecado para novamente te prender a outra coisa. Ele não livra você do diabo, abrindo as algemas que te prendiam ao diabo, para prender essa algema a ele próprio. Ele não prende você, nem a ele. Ele livra você, abre a algema e coloca a algema na tua mão e diz: filho, você está livre. Sirva agora a quem você quiser, fazendo uso do seu livre-arbítrio. Mas não é, obviamente, o que acontece, e eles não queriam mover nem com o dedo. Ou seja, colocam um fardo sobre você, mas os pastores não querem movimentar isso nem com o dedo, ou seja, não querem nem encostar ali para quem sabe dar um pequeno empurrãozinho, né? Fazem, versículo 5, fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Irmãos, a palavra de Deus, né, e ela dizia isso, né, que era para você atar na testa e na mão como testemunho, né, a palavra de Deus, os ensinos de Deus, os mandamentos de Deus. Mas esse atar na sua testa e na sua mão era representando aquilo que deve ter todo cristão, todo verdadeiro estudioso, todo ministro da palavra de Deus. Você estuda a palavra de Deus e lê: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você não pega, escreve isso num pano e amarra na sua testa ou na sua mão, como se isso fosse fazer com que você não tomasse o nome do Senhor teu Deus em vão. Você aplica na tua mente, por isso, como testemunha entre, né, os teus olhos. Então você tem isso como uma realidade prática na sua vida. E você, claro, vigiai e orai, porque a qualquer momento você pode ser surpreendido tomando o nome de Deus em vão ou caindo em qualquer um destes mandamentos. Mas como? Você lê, você estuda e pede a Deus que grave no teu coração essas realidades. Os fariseus, para mostrar que conheciam essas coisas e que viviam essas coisas, amarravam, literalmente, escreviam, né, porções do mandamento, de Levítico, inclusive, das leis de Moisés, e amarravam no pulso, amarravam na testa, para mostrar que eram realmente pessoas consagradas, né? De certa forma, hoje, esta ostentação não mudou, né? Os padres e os pastores, eles desfilam ostentando uma santidade que não tem, realmente não tem. O verdadeiro cristão tem a lei escrita onde? No coração. Não é judeu que é exteriormente, mas aquele que é no coração, aquele que é em espírito, certo? Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Aqui, irmão, o pecado não é por eles sentarem nas primeiras cadeiras. Não é esse o problema. O problema é amar os primeiros lugares e o quê? Os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Irmãos, na época e mesmo hoje, imagine que alguém é convidado para participar de uma ceia com o presidente dos Estados Unidos. Eu acredito que vocês sabem que até o lugar onde senta cada um é determinado. Você não vai chegar lá e sentar no primeiro lugar: eu vou sentar do lado do presidente. Não, existem, conforme o ofício de cada um, conforme a dignidade que o mundo dá a cada um, é onde ele senta. Então, bom, você, né, o chefe do gabinete vai sentar aqui, o ministro vai sentar aqui, o ministro da cultura vai sentar aqui, o ministro da fazenda aqui, e assim por diante. Então tem um lugar onde cada um senta. E disputa-se a tapa esses lugares. É disputado. Na época não era diferente. Os pastores, os sacerdotes, os fariseus disputavam os primeiros lugares nas ceias. Por quê? As pessoas iam, imagine agora que
a pessoa mais importante do sinédrio estaria sentada no centro. Quem estivesse mais próximo era visto como a pessoa mais importante depois dele. Por isso Jesus disse: olha, quando você for a um jantar, sente lá no fundo, porque daí se alguém te chamar e disser, ó, sente mais para frente, você vai ser exaltado. Agora imagine você chegar e sentar do lado e alguém chegar e dizer, ó, levanta daí, por favor, vai lá para o fundo, né? Ficaria ruim. Jesus então ensina, e eles lutavam e compravam esses lugares para poder aparecer ao povo. Por isso ele diz, eles amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Repito, o problema não é você sentar na frente da igreja, o problema não é você sentar ao lado do mais importante, o problema é você imaginar que isso é o mais importante. Se você gosta de vir à igreja, tem pessoas que gostam de estar no fundo, amém, e tem pessoas que gostam de estar mais na frente, amém. A questão é, por qual motivo você faz isso? Tem aquele irmãozinho que é humilde, e ele vem na igreja, ele senta lá no fundo, às vezes, porque ele diz, eu não sou digno de ir lá na frente, como aquele publicano que orava, né? Senhor, eu não sou digno, tem misericórdia de mim, né? Então a questão, repito, não é o que você faz, mas qual o motivo pelo qual você faz. E aqui, obviamente, o motivo era simplesmente vaidade e orgulho humano, ostentar uma posição que em realidade não tinha. E isso é um fato, faça isso mesmo, e é só a gente observar. E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de mestre. E Jesus disse também isso, né? Vós, porém, não querais ser chamado rabi. Não queira ser chamado de professor de Bíblia. Não queira ser chamado de pastor. Porque um só vosso mestre, um só vosso pastor, a saber, o Cristo. E todos vocês são irmãos. E como isso é difícil de tirar da mente dos irmãos. O Adrian, inclusive, me falava, Rogério, isso eu já desisti. Eu falei, eu não faço mais. A gente vai numa igreja pentecostal, vai numa igreja evangélica, diz, por favor, eu não sou pastor, nós somos irmãos. E eles, tá bom então, pastor. Né? E isso a gente sentiu. Né? E a gente ia numa igreja e pastor, por favor, nós não somos pastores. Não no sentido que vocês entendem, né? Nós somos irmãos. Ah, tá, então tá bom, pastor, tudo bem. E depois, pastor, senta aqui, pastor, e pastor, e pastor, e pastor, e professor, e mestre, não sei. Irmãos, isso só faz mal. Faz mal. Primeiro que faz mal porque todos nós, sem exceção, somos corruptos. A gente nem sabe o mal que isso faz. A gente acha que faz mal e acredita porque está escrito, mas não sabe quão mal faz, não é? E Jesus disse inclusive uma coisa, por isso, né? Eu fico feliz que aqui ninguém chame a gente de pastor, né? Por quê? Porque ele diz, olha, ele diz assim, ó, a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está no céu. Amém. Isso está fácil, né? Está fácil para aqueles que entendem que não existe Papa. Porque quem acha que existe Papa, está num problema. Porque ele disse o quê? Existe alguém aqui nesse mundo que se declara o Pai de todos. Pai de todo o cristianismo. E Jesus disse, ó, não chamem ele de Pai. Por quê? Se eu escolho o Papa, então eu já escolhi o meu pai. É uma questão o quê? De livre-arbítrio. Mas eu quero ter um pai que está onde? Nos céus. Isso é uma escolha. Assim como você escolhe crer na teoria de Darwin. Ah, bom, eu escolho Darwin. Eu acho que tem luz lá, tá bom. Mas por favor entenda que você está assumindo ser filho de um macaco. É preciso entender isso. E eu não quero ser filho de um macaco, eu sou filho de Deus. Essa é a minha escolha, certo? É sempre uma questão de escolha. E eu escolho ter um pai que mora onde? No céu e não na terra, amém. Algo contra o nosso pai carnal? Em absoluto. Estamos falando aqui do quê? De forma espiritual. O pai carnal deve ser respeitado, o mandamento não está aqui por acaso. Honra teu pai e tua mãe. Certo? Um ensino não derruba o outro, em absoluto, né? Nós devemos honrar ao nosso pai, honrar a nossa mãe, inclusive para que se prolongue os dias na terra que nós temos. Mas a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Toda a honra e toda a glória à minha mãe e ao meu pai em questões terrenas.
Devo, inclusive, né, mostrar a eles todo esse respeito. Agora, em questões espirituais, eu tenho um Pai só, que mora nos céus, a quem eu pertenço, né? E aí ele volta ao assunto: nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. E aí, olhem que coisa impressionante. Existe um texto da Revelação que eu quando lia, eu imaginava que não podia ser bem assim. Alguma coisa não estava batendo bem. Esse texto ele diz assim: o meu povo, Deus dizendo, né, a nós, o meu povo cometeu 2 pecados. Confiar o seu corpo aos médicos. Número 2, confiar a sua alma aos pastores. Então Deus mostra 2 pecados que são problemas, né? 2 erros crassos. Diz: o meu povo cometeu 2 pecados, 2 erros terríveis. Confiar a sua alma o seu corpo aos médicos, e 2, confiar a sua alma aos pastores. Irmãos, está errado ir no médico? O texto está dizendo que está errado ir no médico? Não. O problema é quando você confia o teu corpo ao médico. Cuidado. Se o médico diz, por exemplo, para você vai até lá, está tendo problema, né, para dormir, e o médico diz assim: faz o seguinte então, Jefferson, você a partir de hoje vai tomar 2 Gardenal por noite. Será que está certo? Cuidado, isso aí não pode ser, né? Eu vou tomar um remédio tarja preta, então eu prefiro ficar acordado mais 3, 4, 5 noites, quando for necessário, porque vou, né, tomar um remédio tarja preta para acabar com o meu organismo, aí não dá, né? Então, cuidado. Agora eu vou, né? Existem cirurgias, eu posso ter um problema de apêndice, é um fato, né? Eu acabei com aquele pequeno órgão, chega uma hora que eu tenho que extraí-lo, porque não tem mais o que fazer com ele. Mas o problema, está mal em ouvir os pastores? Não há problema nenhum em ouvir os pastores, desde que eu não confie neles. E digo de mim, coitados de vocês se confiarem em mim. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no braço do homem. O braço é a guia, vem cá que eu te levo, né? Um cego conduzindo outro cego, os 2 vão cair aonde, né? Agora, se eu estou falando a palavra de Deus, de fato, não estou interpretando, não estou dando o meu parecer, amém, porque a palavra de Deus diz também, repito sempre, um não derruba o outro. A palavra de Deus diz: como ouvirão se não há quem pregue? Mas tem que pregar a palavra de Deus. Por isso você tem que conhecer a palavra de Deus, para ver se aquilo que se fala é de fato assim. Um bom bereano, os bereanos são mais nobres que os tessalonicenses. Por quê? Porque eles vão ver se de fato é assim. Então, vocês têm a Bíblia na sua frente, precisam conhecê-la para ver se o que está se falando aqui é assim ou não, correto? Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, falsos, ai de vós, padres, pastores, ministros, falsos, pois que vocês fecham, olha só, irmãos, que coisa absurda, vocês fecham aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Irmãos, olhem se isso não é absurdo. E aí você diz: está falando mal do pastor, está falando mal do ministro, está falando mal do padre. Não, irmãos, é Cristo dizendo aqui: vocês pastores desta geração de hoje, vocês padres, vocês que se dizem sacerdotes, vocês, e não importa quem, irmãos, não importa, é o Silas Malafaia, é o não sei quem, não importa quem é, não importa o nome que ele tenha. Jesus está dizendo: vocês fecham aos homens o reino dos céus. E se ele disse, é porque é verdade. Ele disse isso, irmãos, não foi de qualquer pastor, não. Ele disse isso dos líderes da época que conheciam a palavra de Deus. Estava falando de líderes judeus. Não tinha ninguém que conhecia a Bíblia mais do que esse povo aqui. Não havia, eram os principais líderes, doutores da lei, gente que escrevia a Bíblia. E esse povo, ele diz: vocês fecham aos homens o reino dos céus. E não só fecham, ou seja, vocês pegam e fecham a porta, né, do céu para essas pessoas, porque ensinam tudo errado,
Mas mais do que isso, aqueles que estão entrando por si só, vocês ainda tiram de lá. Vocês os arrancam de lá. Vocês não deixam eles entrar. Claro, estava ali a porta do céu. Quem era a porta do céu? Cristo. Ele disse: eu sou a porta. Estava ali a porta. E o que eles faziam? Aqueles que confessavam ter aceitado a Cristo, o que eles faziam? Expulsavam da sinagoga, perseguiam. Será que mudou? Não mudou. O diabo mudou a estratégia, mas continua fazendo a mesmíssima coisa. Antes com perseguições e com morte, e vai voltar, vai fazer isso de novo. Mas hoje, interpretando mal a Escritura, ensinando errado, está fechando a porta do céu. No momento que um pastor diz para você, é domingo, está fechando a porta do céu para você, porque não é o que está escrito. No momento que um pastor te diz qualquer coisa que não seja exatamente o que está na palavra de Deus, não importa quanto, mas ele está fechando o reino dos céus para você. E você precisa conhecer para poder naquela hora se levantar com o livre-arbítrio que Deus te dá e dizer: eu não aceito. A minha alma é mais importante do que estar simplesmente ouvindo algo e recebendo como se viesse do céu, quando não vem. E não é de se admirar, diz a palavra de Deus, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Imagine, irmãos, um anjo agora chegando para você e ensinando para você: mas como? Como é que você vai guardar o sábado se você vê que é o domingo? O nosso Salvador não ressuscitou no domingo, como é que você vai guardar o sábado? Imagine um anjo falando isso para você. Você acabou de orar pedindo luz para Deus e aparece um anjo para você e diz: eu fui enviado do céu para você. E você olha aquele anjo maravilhoso, e como é que você vai reconhecer se ele é do céu ou do inferno? Como é que você vai saber se ele é um anjo caído ou um anjo de Deus? Pela palavra. Você não tem outra arma. Será que o anjo apareceu com um tridente para Cristo? Eu sou o diabo e vim te tentar. Ou veio como um anjo de luz? Como é que ele veio para Cristo? Como um anjo de luz. E como foi que Cristo conseguiu enfrentá-lo? Pela palavra. E não foi apenas pela palavra, foi pelo conhecimento profundo da palavra, porque quando ele usou a palavra, esse anjo, entre aspas, de luz, também usou a palavra e conhece a palavra. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Isso é um fato. Não, venha para a igreja, mostre que você tem fé em Deus, dê a tua casa e Deus vai te dar uma casa melhor. Onde é que está isso na Bíblia? Dá a tua moto e Deus vai te dar um carro. Tome posse dessa bênção. O carro do irmão encostado lá fora e você vai tomar posse da bênção. Isso é roubo. A palavra de Deus diz o quê? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Isso que o diabo coloca através dos pastores de tomar posse da bênção se chama roubo pela palavra de Deus e se chama cobiça. E o apóstolo Paulo diz: eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Você tem um carro? Agradeça a Deus por isso. Quer um carro melhor? Peça a Ele. Se for para o teu bem, Ele vai te dar. Se não for, não vai te dar. Mas não tome posse dessa bênção, porque não é assim que funciona. Irmãos, quantas viúvas já não perderam, quem sabe, a sua casa por acreditar nesses falsos pastores? E não é novo. Eles iam até as viúvas, porque sabe, a viúva tem proteção? Não tem. E não é por mal, aqui as mulheres, por favor, não se ofendam. Deus colocou o homem como cabeça, porque Ele sabe que o homem nessas coisas, ele é mais duro mesmo. Ele é mais firme. Não é que ele é melhor, não. A mulher tem coisas que ela é superior ao homem. Por exemplo, o homem pode viver a vida que ele quiser 1000 anos, ele nunca vai poder gerar um filho, como a mulher gera. E nisso a mulher é superior. Por quê? Porque Deus deu a ela isso. A mulher tem certamente o seu papel, e ele é fantástico. Mas o homem também tem o seu.
E a viúva, pobrezinha, ela não tinha o amparo de um marido, então o lobo ia lá. E os pastores fazem isso mesmo. Vão lá, não, a senhora, né, já está no fim da sua vida, a senhora vai ter um tesouro no céu, vai ter uma casa mais bonita, dá a sua casa para a igreja. E a viúva pobrezinha dá a casa para a igreja. E quando ela menos espera, está sem a casa. E não é novidade, já se fazia isso. E eles iam com pretexto, não, eu vou lá orar com a irmã, vou lá orar, vou abençoar a sua casa, vou abençoar o seu lar. Será que mudou alguma coisa? Não mudou nada. E diz, como lemos aqui, né? Diz, em verdade vos digo que todas essas coisas vão de vir sobre essa geração. Podem esperar aí e proteger as suas mães, se elas não tiverem mais os seus maridos, porque os lobos vão aparecer cada vez mais. E daqui a pouco isso vai ser uma guerra, vai ser igreja disputando viúva, quem sabe aí no tapa, para poder tomar o que ela tem. E nós temos que estar preparados para confrontar todos esses lobos com assim diz o Senhor. E nós sabemos que é assim. Recentemente um sujeito nos visitou, nós estávamos querendo comprar um carro, e ele disse assim para nós, ele disse, deixa eu contar uma história bem rapidinha para vocês. Eu fui lá, porque ele era dono de garagem, ele falou, eu fui lá me ligaram, um pastor me ligou para ir lá ver uns carros que eu queria comprar e tal, e chegou lá para ver o carro e tal, ele falou, escuta, onde é que eu posso ver os carros? Ele disse, olha, o menino vai te acompanhar lá, você vê lá, vê o que você quer, vê o que te interessa e tal. E ele foi, aí o menino levou ele, disse que ele ficou apavorado, quando ele chegou lá, carros e carros, um prédio, se não me falha a memória, com vários andares e carros em todos os andares. E ele andou, olhou um monte lá e tal. Depois ele disse, escuta, e moto? Onde é que tem? A moto tem lá, não sei onde. Foram lá, subiram lá, mais de 1.500 motos. Mais de 1.500 motos. Se erro aqui, erro porque foi o que ele me passou, certo? Mas ele me disse mais de 1.500 motos. Então ele foi lá e escolheu 10 motos. Aí chegou pro bispo, né? Que gostam de ser chamado de bispo, de apóstolo, de hoje virou, né, uma festa, e ele vai falar com o bispo e disse assim, olha, e daí? O bispo escolheu lá o que você quer? Escolhi, o que você quer? Quero 10 motos lá assim, tal. Não, 10 motos eu não vendo. Não, mas como assim não vendo? Não, porque se eu vender 10 motos eu não ganho dinheiro. Imagine só, motos certamente que ganharam, e se vender só 10 não ganha dinheiro. Imagine onde chega, né, o poder da corrupção. Ai de vós, escribas e fariseus, versículo 15, hipócritas, pois, olha só, outra coisa que precisa prestar bem atenção, porque senão a gente erra. Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Não é fazer discípulo. Não, eu sou discípulo, eu sou crente da igreja tal, eu pertenço à denominação tal, não, você é um prosélito. E o que é um prosélito? Cabresto. Prosélito é aquele que como o cavalo, né? Só aqui, ó. Aí você diz assim, não, escuta, olha para cá, não, é aqui, ó. Então veja só, vocês percorrem o mar e a terra, não se enganem, seu sujeito, eu sou missionário, onde? Lá na África, que maravilha. Irmão, está fazendo prosélito, irmão. Fique em casa, então. Percorrem o mar e a terra, atravessam o oceano para fazer um prosélito. Depois de ter feito dele um prosélito, o que faz? Torna ele o quê? Filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Já pensou? Por quê? Porque vai... Em vez de fazer, Jesus disse, ide e fazei prosélitos. Não, o que ele disse? Ide e fazei discípulos. Um discípulo é aquele que imita, é aquele que aprende com a palavra de Deus. Nosso trabalho não é fazer prosélito, não é fazer fiéis. Vocês sabiam que a Igreja Católica não tem membros? A Igreja Católica tem fiéis. Errado ou certo, eu continuo nela. Fiel. Isso é o fiel. Mas Cristo não quer fiéis no sentido de que sejam fiéis à igreja. Você tem que ser fiel à palavra. Se a igreja está errada, pula fora. Não perca tempo. Seja fiel a Deus. E ele diz claramente, vocês andam, eu não discuto, vocês atravessam o mar.
mas vocês querem prosélito. Você já viu quando os testemunhos de Jeová vêm dar estudo para você, por exemplo, e você começa a questionar o que eles ensinam? Quanto tempo eles ficam ali? Eu me lembro que uma vez eu e a Iris, acho que estávamos indo para um local e tinha uns testemunhos de Jeová indo. E a gente ofereceu carona para eles, mas não por mal, oferecemos porque realmente eles estavam a pé, uns garotos, e subiram. E começaram a falar da Bíblia para a gente. Quando começaram a falar da Bíblia, a gente começou a falar também. Ah, mas na próxima, que não desce, que nós vamos a pé e nós temos aqui, não sei aonde. Quer dizer, eles querem prosélitos. Se vê que não vai conseguir fazer um prosélito, eles pulam fora. Entre numa igreja, questione. Né? Você hoje, por exemplo, por um acaso, né? Você aprendeu com a palavra de Deus. Aprendeu, por exemplo, que é o sábado, apenas como exemplo. Né? Tenha a honra de, em nome de Jesus, lá dentro da igreja, levantar o dedo e dizer: pastor, peraí, mas a Bíblia fala que é sábado. Vamos ver quanto tempo você permanece lá dentro. Vamos ver quanto tempo vão te deixar ficar lá. Não vão muito tempo. Por quê? Porque eles querem prosélitos. E no momento que você mostra que não é um prosélito, que você é um discípulo de Cristo e que você aceita os ensinamentos de Cristo, não tem mais lugar para você ali. Cristo faz discípulos. As igrejas fazem prosélitos. Nunca esqueçam disso. E o pior, 2 vezes mais filhos do inferno do que eles próprios. Por que isso? Porque é difícil voltar. Né? O Joel vem da igreja congregação, né? É fácil falar do sábado para eles, né, Joel? É difícil, irmãos. Né? Nós não estamos aqui condenando, não estamos dizendo que eles vão para o inferno. Mas é um fato, filhos do inferno, porque o inferno é o erro, é a mentira, é o engano. Eles acreditam em coisas erradas. Ninguém discute o coração de nenhum deles, por favor, seja da congregação, seja de onde for. A questão é Cristo olhando nos olhos de cada um de nós e dizer: por favor, deixem de ser prosélitos, sejam discípulos. Pastor ensinou errado? Esqueça o pastor, siga a palavra de Deus. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Claro, se você jurar alguma coisa pela igreja, não tem problema, mas se você julgar pelo dinheiro, se você prometeu dinheiro e não der, você está morto. Claro, porque o que eles querem? Dinheiro. O templo nada é, mas o dinheiro, esse você tem que dar. Aí vem o sermão, né? Não, se você prometeu, meu irmão, se você não der, vai cair um raio, vai rachar tua casa no meio, vai acontecer qualquer coisa. Mas olha o que Jesus diz: insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Claro que é o templo, obviamente. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Não, o dízimo tem que dar. Cada 10 sermãos, 9 é do dízimo, porque o dízimo é sagrado. Mas vocês desprezam o mais importante da lei. O dízimo vale, a lei não. A lei está tudo bem. Desprezam o mais importante da lei. O juízo é um fato, que todo homem será julgado por essa lei. A misericórdia, essa lei não é pesada, é uma lei baseada na misericórdia. Ah, não, sabe de uma coisa? Eu não sei, mas eu tenho a impressão assim que também um furtozinho não vai fazer tanto mal. Onde é que eu vejo misericórdia nisso? No momento que alguém vier te roubar. A lei, ela é boa para os outros, para mim não. Até o momento que alguém tenta roubar a mim. Ah, bom, agora ela é boa, eu não deve roubar. Mas se eu quero roubar a Deus, inclusive posso, né? Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Notem aqui, só isso já é um ensino fantástico sobre o dízimo.
Ah, o dízimo está em vigor, o dízimo não está em vigor, tem que dar o dízimo, não tem que dar o dízimo. Leiam com atenção o que Jesus diz. Deveis fazer essas coisas. Que coisas? Dar o dízimo. Vocês devem dar o dízimo. Eu não estou dizendo que o dízimo não tem que ser. Tem. E para aquele que quer ser fiel a Deus, não precisa nem ler Velho Testamento, não precisa ler mais nada. Jesus está dizendo, ai de vós, porque vocês dão o dízimo. E ele diz, vocês devem fazer essas coisas, mas não devem esquecer aquelas. Não é? Coais um mosquito e engolis um camelo. Ensinava-se na época, claro, porque outra lição fantástica. Jesus não disse aqui que você pode comer qualquer coisa. Ele diz, o problema de vocês é que vocês ensinam o povo que por não poder comer carne de porco, que está correto, por não poder comer uma série de comidas que eu ensinei que faz mal para vocês, isso está certo, né? Por ensinar essas coisas todas, vocês agora pegam e fazem o povo peneirar a própria água para não acabar engolindo algum insetinho. Eu nunca ensinei isso eu não ensinei. E vocês acabam engolindo um camelo. Quer dizer, vocês falam para eles coar, vocês mesmos não coam e acabam engolindo um camelo em vez de engolir um inseto, né? Ou seja, Jesus mostrando novamente a perfeição e o equilíbrio da sua palavra, né? E eu queria ler um textozinho apenas sobre isso e com isso a gente encerra. Na página 616 do livro Desejado de Todas as Nações, nós encontramos algo interessante aqui. O sistema do dízimo foi ordenado por Deus e havia sido observado desde os primitivos tempos. Abraão, o pai dos fiéis, deu dízimo de tudo quanto possuía. Os príncipes judaicos reconheciam a obrigação de dizimar e isso era justo. Mas não, prestem atenção nisso, irmãos, não deixavam o povo manter suas próprias convicções do dever. Nós não vamos além disso, irmãos. Nós dizemos aqui que é para dar o dízimo. E já ensinamos quanto é o dízimo. Quanto é o dízimo? 10%, né? Mas cada um aqui faz conforme entende ser o quê? Correto. Nós não vamos, o irmão quer dar um pouquinho mais, o irmão quer dar... Isso é com o irmão, ninguém aqui vai policiar ninguém. O dízimo é simples e claro, 10%. Né? O irmão foi lá, deu o seu dízimo, ninguém vigia, ninguém discute, ninguém, não tem que dar mais, tem que dar menos, tem que dar isso, tem que dar aquilo, tem que separar do comido, tem que separar... Não. É simples. Agora veja. Estabeleciam-se regras arbitrárias para todos os casos. As exigências se haviam tornado tão complicadas. É complicado um dízimo que Deus estabelece com 10%, irmãos? De fato é complicado? Não, é perfeito. Aquele que ganha 5 mil, ele dá 10%. Aquele que ganha 500 reais, ele dá 50. É perfeito, inclusive no valor. Aquele que ganha 500 deu tanto quanto deu aquele que ganhou 5 mil. Então aquele que ganha 5 mil não pode dizer, o meu dízimo é maior. É nada, teu dízimo é igualzinho do outro. Não é nem um centavo mais do que o outro. É perfeito o sistema do dízimo de Deus, né? Ninguém sabia quando havia satisfeito suas obrigações. Segundo fora dado por Deus, o sistema era justo e razoável, mas os sacerdotes e rabis o tinham transformado em uma carga enfadonha. Nunca se sabia. Hoje não. Você sabe se devolveu a Deus aquilo que lhe pertence. Separou os 10%? Não se preocupa. É isso. Agora, claro, quer dar oferta, quer dar mais? Amém. Isso é só bênção para você. Mas a questão é, né, você tem o direito de saber quando de fato você deu a Deus aquilo que lhe pertence. E o sistema é simples. E com isso encerramos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. E aqui, irmãos, né, eu chamo os irmãos a uma questão muito simples. Estava ali Cristo, estava ensinando a multidão, e ele diz, limpa o interior do copo. Quem é o copo? Quem é o vaso? Nós. Como é que se limpa esse interior? A partir de hoje eu vou limpar o interior. Como é que se limpa o interior do copo? Como? Amém. Diariamente. Não tem outro jeito. Com que é que se limpa o copo? Com água.
não é? A água é a palavra de Deus, a água é Cristo Jesus. O que Jesus estava querendo colocar ali para eles? Aceitem o sacrifício que será feito na cruz do Calvário. Aceitem a Cristo Jesus como vosso Salvador, de fato, não por palavras. Aceitem. Ao aceitar a Cristo e contemplar, por isso cantamos, dá-me a Bíblia, dela eu preciso. Ao aceitar a Cristo como Salvador e nos alimentarmos da água da vida diariamente, esse copo vai ser limpo. E uma vez limpo o interior, o exterior vai simplesmente o quê? Manifestar aquilo que está ali dentro, né? Esse papel, irmãos, é um papel que nós temos diante de Deus, uma vez que nós reconhecemos que fomos justificados e que diariamente, né, Cristo tem lavado cada um de nós, não só na água da vida, mas também pelo próprio sangue do Cordeiro. Por isso, irmãos, né, quando se fala em pastores, quando se fala em fariseus, quando se fala em líderes, quando se fala em padres, não se está falando mal. Assim como Cristo em nenhum momento falou mal de ninguém ali. Estava colocando a verdade que estaria ocorrendo numa geração que cada um de vocês pode observar dia a dia, se é ou não é exatamente o que presenciamos nos dias de hoje. É um fato. Por isso, né, a grande lição, penso, que Cristo quer deixar a cada um de nós hoje: não confieis vossas almas aos pastores. Tomem a Bíblia como vossa regra de fé e, de fato, né, ouçam. Os bereanos são mais nobres que os tessalonicenses. Por quê? Ouvem, mas eles vão ver se as coisas são de fato assim. Isso é que vai dar força para vocês quando estiverem na frente de reis, na frente de juízes, e terão que dar conta da sua fé. Não haverá ali do lado de vocês nenhum pastor, não haverá do lado de vocês nenhum ministro, não que eles talvez não quisessem apoiá-los, mas você vai ter que dar prova sozinho da tua fé. E naquela hora vai fazer diferença se você conhece a palavra de Deus ou não. Você pode até, num momento ali, errar. Pode errar, porque pode acontecer. Mas se você estuda a palavra de Deus, certamente você terá anjos poderosos ao teu lado, aí te defendendo, e o próprio Cristo, como advogado, estará intercedendo sem nenhuma dúvida. Que Deus abençoe grandemente o nosso povo, abençoe grandemente a cada um de vocês, aqueles que nos visitam nesta manhã, para que possam entender e fazer da Bíblia, se não fizeram até hoje, mas a partir de hoje, o seu livro de cabeceira, o grande livro que vai fazer com que vocês certamente encontrem o caminho da salvação. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, neste grande dia de teu santo sábado, Senhor, o dia que o Senhor separou para o teu povo, o dia que o Senhor visita o teu povo, o dia que os portais da Nova Jerusalém se abrem para receber todos aqueles, não só do planeta Terra, mas de todos os planetas criados pelo Senhor, todos os teus anjos, querubins, serafins. Quando todos eles se inclinam diante do Senhor, nós nos chegamos também a esta santa assembleia, Senhor, para te pedir que o Senhor nos permita, Senhor, ter um coração de tal maneira que aborreça, Senhor, os primeiros lugares nas ceias, os primeiros lugares diante dos senhores do mundo, mas que acima de tudo tenhamos em nosso coração uma certeza, a certeza de que o Senhor Cristo Jesus é o nosso Mestre, de que o Senhor é o nosso Pai que está nos céus, e naquele grande dia, Senhor, que acreditamos que esta geração estará dando testemunho da fé, nós possamos declarar em alto e bom som que há um Deus nos céus a quem servimos e que há de fato um Cordeiro que ainda hoje se apresenta como Cristo Jesus, sendo levantado da terra com os braços abertos, num convite permanente que nos chama: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Dá-nos, Senhor, o descanso de ter a convicção de que pertencemos ao Senhor por adoção, e acima de tudo, grava a tua lei em nossos corações, para que nós possamos dar testemunho real de um povo santo conforme a tua vontade.
Toma-nos em tuas mãos, toma este povo todo em tuas mãos, Senhor. Abençoa todos aqueles que se inclinam diante do Senhor neste dia e dá-nos, Senhor, a alegria da tua salvação. É em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. O Buzi, ele saiu daquela prática meio ovelha, que falava mansinho, e hoje está sendo um pouco mais agressivo, mostrando às pessoas o que é pecado, mostrando às pessoas o que elas podem fazer por elas mesmas. E volto a falar, esse vídeo, ele é bom. Se você não está sendo conduzido ao pensar, é porque você é massa. Se você tem medo de sair da religião, se você acredita que você tem que ter um pastor, se você acredita que pastora, segundo a Bíblia, existe, vai estudar um pouquinho mais a Bíblia. Pare de ser religioso, pare de ser religiosa. Isso não te leva a lugar nenhum. O meu nome é Oliveira, moro aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e falo para você, continue em oração, continue na prática dos mandamentos. Mais importante que você escutar qualquer pessoa pregando é você entender e praticar os mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 17. Volto a falar para você, não desista. Desde já eu peço ao Criador que através do Espírito Santo dele e através da bondade, da vontade do Criador, você e sua família, caso você venha a ter família, sejam abençoados. E que o Salvador, o qual foi o que sofreu, morreu e ressuscitou naquela cruz, sempre esteja olhando por nós e nos assoprando no ouvido o que devemos fazer. É isso aí. Sejam abençoados. Sejam abençoados.